E aí galera, tudo bem? No Prédio 11 de hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, a descoberta paleontológica que o professor da UBRA, Sérgio Cabreira, fez. Em novembro deste ano, pesquisadores da UBRA e da USP divulgaram a descoberta de fósseis que mudaram importantes aspectos da história da origem dos dinossauros. O Prédio 11 esteve presente durante a coletiva de imprensa, realizada simultaneamente na UBRA Canoas e na USP Ribeirão Preto. O fato deles coevoluírem juntos e coabitarem, e conviverem nos mesmos ambientes, nos mostram que nós não podemos pensar num padrão simplesmente linear de evolução, e sim como se fosse uma árvore, onde vários grupos evoluem de forma associada no tempo, De acordo com o paleontólogo Sérgio Cabreira, foram encontrados juntos aos esqueletos de um dinossauro outro animal pequeno, de um grupo que é considerado precursor dos dinossauros. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber como é que se dá esse processo de descoberta. Como vocês chegam aos lugares dos fósseis, como é que isso acontece? Em primeiro lugar, boa tarde a todos aqui do programa Prédio 11. Dizer para todos que realmente a gente, nós pesquisadores, que trabalhamos com pesquisa de campo, porque a paleontologia ela é feita na natureza, Nós temos um contato muito profundo com a natureza e as nossas descobertas elas iniciam realmente com o trabalho de pesquisa dos fósseis lá nos afloramentos de rochas do Triássico que se encontram aqui no Rio Grande do Sul. Então, o pesquisador, o paleontólogo, na verdade, ele é um caminhante dos períodos de verão, de férias. Nós vamos até as regiões do estado onde existem essas rochas que têm fósseis do período Triássico e passamos dias, horas lá procurando encontrar pequenos vestígios da ocorrência de materiais fossilíferos. Esses vestígios podem ser dentes, fragmentos de ossos e outros materiais pertencentes ao material fossilífero que a gente encontra no meio da areia, no meio das rochas. Então, o trabalho científico começa na pesquisa de campo. Essa digamos assim, é o início da descoberta. Então, professor, eu gostaria de saber como vocês chegam a esses locais, porque, por exemplo, esses fósseis de cerca de 320 milhões de anos foram encontrados na região de Santa Maria. Como vocês chegam a esses locais? Quais são os indícios que vocês seguem? Em relação à data, existe um pequeno problema, há um erro de divulgação em alguns jornais, aconteceu um erro de divulgação e, na verdade, as rochas que nós trabalhamos, elas datam de aproximadamente 230, 238 milhões de anos. Essas datações, elas são obtidas através de equipamentos chamados sondas magnéticas, que avaliam alguns materiais radioativos nas rochas. Por outro lado, nós paleontólogos fazemos um tipo de avaliação de data que leva em conta os fósseis que estão ali no local. Então, ali na região de Santa Maria, mesmo dentro da cidade de Santa Maria e alguns municípios vizinhos, são muito comuns essas rochas de natureza sedimentar que têm várias camadas de arenitos vermelhos. São rochas muito marcantes. E nessas camadas de rochas sedimentares, nós procuramos, então, encontrar os restos desses animais que viveram naquele local. O que essas rochas de arenitos nos mostram é que há 230 milhões de anos, toda a região central aqui do Rio Grande do Sul era uma grande planície, uma planície imensa, que se estendia por muitos quilômetros. Eu ia perguntar para o senhor qual era a diferença de clima e como era o ambiente do Rio Grande do Sul nessa época. Esta questão é uma das questões que
que fazem com que a paleontologia se torne uma coisa muito interessante. Há 230 milhões de anos, 240 milhões de anos, todos os continentes, quase todos os continentes que nós conhecemos hoje na Terra, se encontravam unidos, formando uma grande placa continental. E esse continente se chamava Gondwana. O que era interessante é que o centro desse continente, a parte central desse continente, recebia muitos sedimentos da periferia. Muitos rios saíam das montanhas que ficavam nas bordas dessa massa de terras, contínuas de terras, e trazia sedimentos para o centro dessa placa. Agora você imagina assim, ó, a América do Sul, a África, a Índia, parte da Europa, a Antártida e parte da Austrália, e a Austrália. Tudo isso formando um único continente. Então era algo gigantesco. E no centro dessa placa continental, nós tínhamos então uma planície que estava afundando. Ela afundava exatamente pelo peso desses sedimentos que eram trazidos pelos rios, pelos lagos, para o centro dessa placa. E uma coisa muito interessante nesse período é que o clima era um clima diferente do nosso clima atual. Para começo de conversa, o dia tinha apenas 22 horas. Ou seja, naquele período, há 230 milhões de anos atrás, no período Triássico, e antes um pouquinho, a Terra girava mais rapidamente. Então o dia era mais curto. E essa região central desse supercontinente recebia chuvas em apenas algumas partes do ano, alguns períodos do ano, onde existia um sistema de chuvas chamadas chuvas de monções, ou seja, chuvas concentradas em um período. E ali ficavam lagos, rios, lá no interior do continente. E é nesse cenário de um período chuvoso, né, e dias curtos, com outros períodos mais longos do período do dia e com secas que se estendiam por vários meses, que nós tivemos então o surgimento dos dinossauros e também o surgimento dos mamíferos. Por isso que a importância desse período Triássico e das rochas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é que casualmente, naquele período há 230, 240 milhões de anos, começavam a surgir então os primeiros mamíferos e também os primeiros dinossauros. Os mamíferos continuam até hoje e os dinossauros também, porque as aves são dinossauros derivados. Então, esse período de formação dessas rochas sedimentares há 230 milhões de anos, casualmente rochas que agora estão expostas aqui no Rio Grande do Sul, são extremamente importantes para a paleontologia internacional, para a ciência evolucionária internacional, exatamente porque elas carregam, né? Tu imagina assim, lagos onde os animais, ou rios, que estavam quase secando, e aí os animais iam lá beber água naqueles locais, ou viviam ali à volta. Quando vinham as enchentes, esses animais às vezes eram carregados para dentro do rio, arrastados, afogados e soterrados dentro dessa areia, que formou então essas rochas encamadas, que são as rochas sedimentares, e o continente continuava afundando. Essa é a mágica, né, que transformou as rochas do Triássico do sul do Brasil numa verdadeira máquina do tempo. Porque na medida em que o continente continua afundando, e nós tínhamos camadas que se formaram com aproximadamente 2, 3 quilômetros de altura, pelo acúmulo de rochas sedimentares, que foi preservando esses esqueletos, né, retirando
os fósseis da superfície para que eles fossem preservados. Então tá, professor, muito obrigada. A gente vai dar uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo. E tu que está em casa, agora a gente vai curtir a matéria do pessoal do curso de comunicação e depois vamos para um rápido intervalo. O Prédio 11 já volta. Conforme o levantamento de janeiro de 2016 do IEMI, Núcleo de Estudos Especializado em Pesquisas de Mercado, o Brasil tem o 5º maior mercado de moda do mundo. O país consome 6,6 bilhões de peças ao ano, gerando receita estimada de 200 bilhões de reais. Neste contexto, está o Ubra Fashion Day, evento semestral da Ubra Canoas. As Aventuras do Barão de Munchausen é o tema da 10ª edição do Ubra Fashion Day. Além do desfile temático, os formandos do curso de moda apresentam seus trabalhos de conclusão de curso. Letícia Schill, professora responsável pelos desfiles, explica que a história infantil As Aventuras do Barão Munchausen norteou até mesmo a decoração da passarela. A gente gosta muito de utilizar assim, temas fantasiosos e utilizar a literatura e filme, cenografia nas produções de moda. O Prédio 11 conversou também com os formandos, que explicaram um pouco de cada um dos seus trabalhos temáticos, que foram de circo a Game of Thrones. O meu TCC é inspirado nos elementos do circo, né? E ele é todo confeccionado com retalhos provindos da indústria da moda, né? Retalhos que iriam para o descarte, eles então serão utilizados para fazer novas roupas e essa é a proposta do meu TCC. Todas as roupas confeccionadas são de retalhos. O meu ramo é o figurinismo, né? Então eu pretendo me especializar melhor nessa área e conseguir um espaço no mercado aqui do Rio Grande do Sul ou talvez ir para São Paulo, né? Que é onde tem mais oferta desse tipo de mercado. De que forma tu escolheu o tema do teu TCC, no que ele é inspirado? O tema do meu TCC já tinha sido escolhido antes mesmo de eu começar a faculdade. É inspirado na música Titanium, do David Guetta. Aí eu só adaptei ela ao jeans, que conforme a mensagem da música, que é sobre força, resistência, que é sobre pedras e sobre metal, titânio, no caso. Eu adaptei isso para o jeans, que é um tecido coringa, que ele se transforma através das lavações, nas quais muitas vezes são utilizadas pedras, além dos produtos químicos. Aí o nome da coleção é Titânio. Eu vou colocar na passarela a pessoa que tu esbarra na rua, que está vindo para a faculdade, que está indo para trabalhar, que tu encontra na balada, essa é a minha proposta. De que forma tu se inspirou para pensar o teu TCC, sobre o que ele é? Meu TCC é inspirado nas décadas artísticas do cantor David Bowie. Eu fiz uma análise de cada década artística dele e eu botei isso junto com a história da moda em cada uma dessas décadas, o que era tendência, o que não era, tanto de comportamento quanto de moda. Na realidade, eu me inspirei nos grafites de Nina Pandolfo para fazer a moda skate para meninas, exclusivamente para as meninas, com cores mais vivas, mais alegres, com tecidos mais flexíveis, com tecnologias mais modernas. Foi nessa inspiração que eu fiz a minha coleção. A cada semestre, novos trabalhos são elaborados e apresentados para o público acadêmico e comunidade externa à universidade.
destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas as risadas, todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Coisa linda, ou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, ou pra onde você está. E o Prédio 11 está de volta com o professor Sérgio Cabreira. Professor, mas assim, retomando, eu gostaria de saber como vocês chegaram ao local exato de Santa Maria. Em particular, essa descoberta que nós fizemos, que foi divulgada agora o dia 10 de novembro, no caso, a descoberta de Buriolestes Schutzi e de Ixalerpton, polesinenses, ela foi feita ali na região próxima de Santa Maria, no município de São João do Polesne, que é um pequeno município ali da região central. Toda essa região central do estado, ela já é pesquisada por paleontólogos desde 1904, 1905. Então já existe aproximadamente um século, né, de pesquisas que são feitas naquela região, porque ali é o local onde afloram essas rochas sedimentares do período Triássico. A questão é que aqui na região sul do Brasil, o conjunto de rochas que aflora ali naquela região, ele não aflora em outro... Esse mesmo período não aflora em nenhum lugar do mundo. Mas na medida que nós encontramos em Buriolestes o fóssil de dinossauro sauropodomorfa carnívoro mais completo encontrado até hoje, e único no grupo dele, que é carnívoro, ele é o mais basal de todos os dinossauros encontrados até hoje. Então ele traz dentro do esqueleto dele, na anatomia dele, ele traz informações importantíssimas de como seria o ancestral hipotético de todos os dinossauros. Ele permite aos paleontólogos olhar para uma hipótese de evolução dos dinossauros, diferente de todas as hipóteses que foram feitas antes. Na verdade, Buriolestes quebra o modelo vigente hoje no mundo e traça uma nova abordagem evolucionária. Junto com ele, nós encontramos um predecessor ou ancestral de todos os dinossauros, que é Ixalerpton, que também é o esqueleto mais completo de um lagerpetídeo já encontrado no mundo. E também é o mais imperfeito, assim, ambos estavam em perfeitas condições de conservação do esqueleto. Então tá, professor, agora a gente vai dar mais uma rápida pausa na nossa conversa e vamos chamar a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. Em sua 8ª edição, a Parada Livre de Canoas levou mais de 7.000 pessoas ao Parque Eduardo Gomes no último domingo. O evento é mais uma ação do projeto Preconceito Zero, promovido pela Coordenadoria e pelo Conselho Municipal LGBT de Canoas, com o objetivo de proteger e garantir os direitos dessa população e o respeito à diversidade. Com o tema Abraça, o preconceito afasta, o amor une, a parada desse ano foi apresentada por Xande Matos e pela Vice-Miss Transdiversidade 2015, Luísa Jordana. E a ideia do abraço, onde é que vem o abraço? Porque o abraço ele aproxima mais as pessoas, né? Porque quando tu dá um abraço, tu te aproxima mais da pessoa, né? Tu demonstra carinho, afeto, respeito com o próximo. Com mais de 7 horas de duração, o evento contou com apresentações de 50 artistas, como grupos de dança, transformistas e queens. Entre eles, o artista Elbio, que faz música sobre desconstrução de gênero. Não sou macho dominante, o meu Deus se chama Cher.
Sou bicha fina, elegante, o que é ser homem ou mulher? Passei muito tempo no armário, vi muitos looks pra vestir. Seja igual ou contrário, não precisa se definir. Tá sendo bem bacana, porque o meio LGBT, ele precisa cada vez mais de representatividade nas mídias, né? E até agradeço vocês por estar dando esse espaço para nós, assim. Porque geralmente as nossas letras ou as nossas coreografias, as drags também, quando elas se apresentam, tocam em assuntos que geralmente a sociedade não quer falar, né? Tocam em assuntos que têm a ver com sexualidade, com o nosso corpo, ou sobre gênero, e geralmente não se quer falar disso. Uma das figuras mais célebres da parada é Silvinha Brasil. Ela abriu a primeira edição e foi apresentadora durante 4 anos. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata gays no mundo. É o primeiro lugar. Então isso aí tem que acabar com essa história. A gente tem que se fortalecer, se unir para acabar com essa realidade. A gente já sofre tanta discriminação, não só aqui na cidade ou no estado, no Brasil, no mundo inteiro. Então acho que é bom a gente abraçar essa causa. Estamos juntos, né? Estamos unidos até o final. A atração especial foi a DJ Letícia Sartoreto, destaque da música eletrônica no Rio Grande do Sul. Para mim é uma alegria muito grande, porque além de tocar uma música que eu amo, fazer as pessoas dançarem, eu sou gay, então eu tô ali levantando uma bandeira de respeito, de parceria, principalmente com o pessoal aqui de Canoas também, que é a primeira vez que eu tô tocando. Então é uma festa de respeito e conscientização mútua. O prefeito Jair Jorge também estava presente. Ele recebeu o título de Gestor Amigo da Diversidade, pelo seu comprometimento na implantação de ações, projetos e políticas de atenção ao público LGBT, com a Parada Livre, que acontece desde que assumiu a prefeitura há 8 anos. Acho que ser um gestor amigo da diversidade é uma honra, porque nós vivemos tempos hoje de preconceito, intolerância, e eu acho que nós temos que ter uma postura de compreensão, uma postura tolerante, de respeito. A Parada Livre é só a expressão de políticas públicas que nós criamos. E o Prédio 11 está de volta aqui com o professor Sérgio Cabreira. Professor, o senhor estava falando que os fósseis foram encontrados num bom estado de conservação, né? Quem eram esses animais? De como eles se alimentavam? Quais eram os comportamentos deles? O que o senhor pode dizer para a gente? Vários dentes desse fóssil estavam aparecendo já à superfície. Após uma limpeza ali, a gente já podia ver que eram ossos, que os ossos que estavam ali e os dentes, nós já podíamos fazer a diagnose de que se tratava de um dinossauro carnívoro. E depois, com esse tempo todo de estudo de lá para cá, primeiro a preparação no laboratório, né? Os materiais ósseos desses animais são muito delicados e frágeis. Eles tendem a se fragmentar e virar pó. Se nós não preparamos eles com cuidado, eles começam a se fragmentar e viram poeira. Então foram 6 anos de preparação no laboratório, sob lupa, né? Estabilizando com resinas o material. A gente aplica resina líquida sobre o osso, e então ela penetra no osso e vai estabilizando aquela estrutura, né? Então, após todo esse tempo de estudos, de comparações, viagens, para olhar outros animais, ele passa então a existir. Burolestes, a partir do dia 10 de novembro, passou a ser, né, um dos 5 mais importantes dinossauros basais do mundo. Então tá, professor, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. E o senhor poderia deixar os contatos aqui de como encontrar o senhor aqui pela Ubra, para o pessoal que está em casa? Perfeitamente. Eu trabalho no setor de paleontologia, nós trabalhamos ali no prédio 4, na sala 360, né? E ficamos à disposição dos alunos que tiverem interesse em ter algum tipo de contato com o assunto, né?
E o convite fica feito quando o senhor fizer novas descobertas, volta aqui e mostra o teu trabalho. Em breve. E tu que tá em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. O Prédio 11 de hoje fica por aqui. Até o próximo sábado. Tchau!